difícil a gente interromper as companheiras e o companheiro, porque é realmente uma reflexão que a gente precisa o tempo todo estar refazendo para continuar na nossa luta, né? Mas, ao mesmo tempo, é muito bom saber que nessa primeira mesa, nessa parte final, que agora vai ser o nosso debate, que vocês podem trazer perguntas, que a gente esteja conseguindo realizar um dos nossos intentos enquanto núcleo, né? Que é fazer com que as questões que estão postas na nossa realidade sejam mais desveladas, que sejam colocadas à mostra para a gente repensar a nossa realidade e ver como que a gente pode estar continuando agindo, né? Acho que ninguém tem dúvida de que o nosso país é muito rico, que tem muitas divisas e que aí fica complicado a gente ficar pensando que dívida é essa, né? E esperamos que vocês tenham conseguido pensar que isso é muito mais falacioso do que real. Vamos ao debate, gente. Temos 30 minutos aí. Microfone aberto. Tem aqui e tem ali também. Enquanto o companheiro vai chegando, só para lembrar, a gente está colaborando com a consulta pública, a consulta nacional sobre a reforma e auditoria da dívida. Todo mundo deve ter recebido esse folderzinho, e aqui, esse aqui. E no final, a gente faz uma consulta. A consulta pública está aqui, é só preencher e colocar na urna que está ali na recepção, tá? Boa tarde, eu sou Ari Girota, para quem não me conhece, sou trabalhador da SEDAI. Doutor Raimundo, boa tarde. Eu quero tirar uma dúvida apenas com os companheiros, o professor Bruno, talvez a Thaís possa responder. Tudo bem, professora? Boa tarde. A questão da Lei 159, quando ela diz que você não vai poder auditar a dívida, não vai poder questionar o Estado que aderir ao plano de recuperação fiscal, não vai poder fazê-lo, isso não poderia ser questionado, apesar de eu ter sérias divergências com essa questão da judicialização. Tudo hoje é judicializado, né? A própria SEDAI hoje está num processo que está dependendo da caneta do Barroso de dizer que a lei é inconstitucional. Mas, enfim, nós estamos nesse estado e não seria possível questionar a legitimidade ou a legalidade, eu não sei o termo mais adequado, dessa parte da lei que diz que se você está numa crise fiscal, você vai ter um socorro fiscal e você não pode auditar as contas, né? Que coisa é essa que impede a transparência de um processo, né, que a gente está vivendo aí, que é para lá de nebuloso, né? Como sempre dizem os companheiros, né? O Rio de Janeiro é o laboratório disso tudo, né? Se essa lei for implementada, se esse socorro fiscal for implementado como está posto aí aqui no Rio de Janeiro, ele vai se alastrar para o resto do país, e aí vai ser, eu acho que vai ser uma catástrofe mesmo para o Brasil. Então eu queria só ter essa visão, se não é possível a judicialização da 159, até porque agora ela foi promulgada e tal, e pode se questionar os possíveis erros, apesar que alguns parlamentares informaram que ela foi feita sob medida para o Rio de Janeiro. Só isso. Junta aí umas três, né? Quem mais? Cadê a Neide? Juntar outros. Boa tarde, mesa. Boa tarde, plateia. Eu fiquei assim, preocupada, que eu vou me dirigir a minha palavra para o Bruno, porque ele disse a situação que nós nos encontramos, Bruno. Eu também sou servidora do Estado e faço parte do MUSP. Eu acho que o MUSP aqui está sendo bem representado. Já tem 4 pessoas aqui do MUSP. A professora Maria Helena também o companheiro Ari, as 5, esqueci da companheira da UERJ, meu Deus, lá atrás. Então, nós já estamos em um grupo. Eu queria, Bruno, uma solução
nós servidores, principalmente nós servidores da saúde estadual. Eu sou aposentada, me aposentei em agosto, mas para mim foi a pior coisa na vida. Era preferível estar aplicando injeção naquelas crianças no Getulino do que estar aposentada hoje. Porque eu queria você como professor, citou bem aí a situação da UERJ, eu acompanho a situação da UERJ, eu estou em todos os movimentos dentro do Rio de Janeiro. A Thaís falou aqui da nossa luta lá. Nós ficamos acampados, nós lutamos. Agora, Bruno, eu vou falar uma coisa para você, sem luta não há conquistas. Se os trabalhadores não conscientizar que nós temos que estar na rua, nós temos várias sequelas dos atos que fizemos na porta da LERJ, os 10 dias de acampamento. Eu queria uma solução. A solução, sabe qual é, Bruno? Que eu recebi meu pagamento, R$ 556, no dia 2 de maio. E de lá para cá eu não sei quem vai me pagar. E os demais companheiros da saúde estadual que ali se encontra, do Azevedo Lima. Nós precisamos de uma solução. Nós precisamos de uma resposta. Por que essa resposta? Porque você disse aqui, o Rio de Janeiro virou agiota. O Rio de Janeiro está desgovernado, Bruno. O Rio de Janeiro falta administrador. Como uma servidora há 38 anos, 40 anos de Estado, ficar 3 meses sem receber? Você falou uma coisa que eu achei muito pouco. Você disse que tem que colocar ele ajoelhado no milho. Não, tem que ser no sal grosso. Tem que ser no sal grosso para ele poder, porque arde o sal grosso. E o milho vai afastando, quando você vê não tem milho debaixo do joelho. Então, companheiro, nós precisamos essa dívida ser muito bem debatida conosco. Eu já participei com a companheira Thaís, a Maria, ele não cansa de falar nessa dívida. Então, o que acontece? Nós precisamos de uma solução. Nós não aguentamos mais. Nós não aguentamos mais conviver com o desgoverno, com essa briga que é de Brasília, é do Rio de Janeiro, é de Brasília, é do Rio de Janeiro. Alguém tem que assumir essa dívida, porque nós não podemos pagar mais isso não, cara. Até porque eu já estou na boa idade, eu acho que eu não vou pagar muito não. Um abraço, obrigada. O companheiro Carlos também vai vir aqui falar um pouquinho. Tem mais uma pessoa, a Ivone, que vai falar e depois a gente encerra, né? Sou Carlos do Azevedo Lima, sou funcionário do Estado da Saúde. Mas Opa, quer que tire aqui não. Mas a pergunta é breve. É um questionamento que eu venho fazendo há bastante tempo e ultimamente eu fiz para o TCE, pessoal do TCE, que foi uma reunião da CIES no nível central. E também o secretário de Saúde não consegue explicar nas mesas de negociações. É que desde 2000 foi criada uma emenda constitucional 29, em que contemplava que os estados e municípios, a União, aplicassem um percentual mínimo, né, específico para a saúde, decorrente da arrecadação dos tributos, né. Essa emenda constitucional 29, né, um projeto de lei em 2000, alguns estados, a grande maioria, não conseguia cumprir, e alguns municípios também. Olha que são 5.577 municípios agora, na época eram um pouco menos. E essa lei dizia o seguinte, que os municípios dos impostos arrecadados iriam implementar minimamente, né, por ano, 15%. Os estados, minimamente, né, 12%. Isso
no ano de 2012, se não me engano, em janeiro de 2012, surge uma lei complementar 141, né, que regulamenta a emenda constitucional 29. Finalmente sai da gaveta a emenda e regulamenta, e nos seus artigos ela é muito clara, do artigo 5º ao 8º, ela diz esses percentuais que devem ser cumpridos, né, minimamente sendo implementados dos impostos arrecadados. E lá, pelo seu artigo 36, se não me engano, ele diz que o Poder Legislativo, junto com os outros órgãos, fiscalizariam esse cumprimento desse percentual. E a minha pergunta é, o Estado, assim disse o secretário, né, de Saúde, que não vem conseguindo, e também os relatórios anuais de gestão, eles vêm dizendo que os estados não conseguem implementar, acho que nem 8%. Eu não tenho os dados de cada ano, né? Mas que dificilmente conseguiu atingir essa meta dos 12%. Eu pergunto se esse déficit que deveria ser arrecadado, isso é cumulativo. E por que não há uma rigorosidade do não cumprimento dessa implementação, já que é uma lei? E que a lei funciona muito quando não pode, né, auditar, isso aí funciona bem. Quando é coisa negativa, a lei funciona muito bem. Agora, quando é uma coisa positiva, parece que a lei não funciona. Então, isso é uma pergunta. O que faz, né, da justiça de não ser mais severa do não cumprimento, principalmente dessa que a gente é da saúde? Eu me questiono há muito tempo, porque o não cumprimento dessa implementação desses 12%, já que os impostos são arrecadados. Os impostos são arrecadados, se 12% é para ser implementado em saúde, né? E a lei ela é muito clara, dizendo o que é dedutível como gasto em saúde, o que não é dedutível como gasto em saúde, né? E, reforçando a pergunta, por que não há uma severidade no não cumprimento desse percentual, especificamente do Rio de Janeiro, né? E se esse déficit desse percentual que não foi cumprido, se isso é cumulativo? Tinha um montão de perguntas, mas só faço aí. Boa tarde, meu nome é Ivone, eu sou servidora pública federal, sou cedida ao município de Niterói e neste momento eu estou na direção estadual do Sinduspref. Mas enquanto população do Rio de Janeiro, enquanto povo desse Brasil que eu sou, eu estou vendo nós estamos discutindo aqui a dívida pública, né, e falando especificamente em relação ao estado do Rio de Janeiro. Mas eu, enquanto servidora pública, eu estou vendo o governo, né, editou aí o PDV para nós servidores públicos, né, que já estamos com 36 anos de casa como eu, incentivando a demissão dentro do serviço público, né, de uma forma geral, e eu tenho certeza que companheiros meus vão ainda cair nessa balela do PDV, né? Eu gostaria de uma pergunta, esse incentivo à demissão dentro do serviço público, né, para os servidores federais, aí eu vejo, né, um decreto do Temer que vai premiar governadores do estado que demitirem servidores ou incentivar a sua transferência. Vejo também um outro artigo que o governo Temer vai incentivar também gestores a colocar a afastar servidor público até por 6 anos. Isso não é um grande golpe para exterminar o serviço público no nosso país e no Rio de Janeiro, para acabar com o serviço público, para incentivar a privatização? E dessa forma não vai ter justificativa, porque eles dizem que não tem como cobrar, né, as OS, as fundações. Isso é um grande golpe. Já pode começar a responder alguma coisa, depois eu falo também. Tá, eu começo então. Bem, vou fazer um apanhado, tá? Porque o tempo tem que ser breve. Vou começar pela fala, não anotei os nomes, tá? Desculpa, acho que também é Ivone, aquela senhora antes.
Mariá, né? Mariá, Ivone, Moreno, e o primeiro do Socorro, qual é? Ari. Bem, eu vou começar pela da Mariá aqui, que fez um testemunho aqui do basto aqui, né? Nós pedimos um basto e tudo mais, que deu uma fala, acho que contundente do que ela está passando, e que eu acho que a gente que está indo em diversas manifestações em rua, a gente percebe isso, né? Porque, por exemplo, eu sou um servidor novo, né? Aí às vezes a gente escuta, a pessoa fala assim, não, mas você ainda tem a vida pela frente, né? A gente que está no final, assim, vê que a recompensa que a gente recebe no final é ser jogada numa situação dessa, é bem pior, né? Só que, na verdade, eu acho que aqui é um quadro que, evidentemente, as pessoas comuns, leigas nos assuntos, elas estão sendo obrigadas a enfrentar isso numa crise pessoal, da vida cotidiana delas, ou assuntos que talvez não, se houvesse um entendimento político adequado para eles, elas não deveriam ter passado por nada disso. O problema, eu falo isso porque há uma literatura que chama essas coisas de doutrina de choque, né? Que, ou seja, para você conseguir que algo seja implementado, você tem que aterrorizar mesmo, você tem que fazer as pessoas se sentirem vulneráveis, né? Você tem que fazer as pessoas serem não convencidas pela lógica, mas serem convencidas pelo sufoco, pelo cansaço, falar, aceito qualquer coisa. Tem gente que está comemorando o decreto do pacote que foi feito. Está comemorando por quê? Porque finalmente eu acho que eu vou receber, ele prometeu, né? A pessoa já acredita numa promessa. O governo está num salvo engano meu, rija-se, acho que ele não cumpriu um calendário. Cumpriu um. Mas toda vez que ele anuncia que é agosto, é setembro, é em 2030, a pessoa acredita. A pessoa acredita, mas veja bem, não é porque, mas veja bem, acredita naquele sentido assim de que, se Deus quiser, tomara e tal, a pessoa já está naquele grau de que não quer mais, ou seja, é um esvazio da razão mesmo. É a doutrina de choque. Você esvazia a razão, a pessoa começa a... Eu brinco, né? Estava brincando até essa semana, falando que era como se fosse uma síndrome de Estocolmo, né? Porque você sequestrou a renda do trabalhador, né? Então, você começa a torcer pelo seu sequestrador, né? Você começa a torcer para que ele esteja certo, para que dê certo aquele troço. Porque você já perdeu a capacidade de ir contra aquilo. A gente percebe um pouco isso, inclusive em algumas manifestações, né? Ou seja, grande quantidade, umas que se esvaziam mais, porque as pessoas já estão ali vendo que e aí se perguntam, será que vale a pena e tal? Eu posso dizer que eu persistentemente, insistentemente, continuo com a mesma visão, né? Ou seja, né, eu não estou sendo convencido de que as coisas vão melhorar, né? E claro que eu percebo que tem todo um conjunto de forças tentando, por exemplo, o Ari, ele mencionou socorro. Não chame de socorro. Não, é uma coisa muito importante a gente não usar as palavras que são casca de banana. Né? Nas manifestações não pode chamar esse troço de socorro. Tá certo? Tem que chamar, agiotagem. É agiotagem. Pode ser, se você quiser botar um nome mais completo e tal, mas só se agiotagem, porque é uma faixa, acho que uma agiotagem já resume. Botar agiotagem fiscal, você vai ter que dobrar o tamanho da faixa. Mas, enfim, tem que ter clareza disso. Senão a gente começa a se confundir. Começa a achar, por exemplo, que o governo estadual, nesse momento, é aliado, que ele está fazendo o que pode. Tem gente que a gente está fazendo o que pode. Às vezes eu posso, dado que eu tenho que fazer falas sempre rápidas, enfim, que são sempre debates, pode ser mal compreendido, de nenhuma maneira eu tiro a responsabilidade do governo estadual pelas coisas. Eu só gosto de alertar, porque às vezes fica uma briga e uma tentativa de fragilizar muito o governo estadual, né? Ou seja, você vai em cima do governo estadual o tempo todo.
né? Tentativa no bom sentido, assim, de querer impeachment, querer derrubar do governo, querer esse tipo de coisa. E eu acho que o grande problema é a gente ter um governador fraco. Fraco no sentido ou seja, de estar enfraquecido. O que não quer dizer que a gente tenha que assinar cheque em branco, ficar começando a defender, mas sim se perguntar como a gente tem que aumentar nosso poder de barganha a nível federal. Sem governador eu acho muito difícil. Ou com governador, é claro que, veja bem, não é assinar um cheque em branco. Agora, manter um governador enfraquecido, porque isso acabou que foi talvez sendo polêmico aqui, um tiro pela culatra um pouco das manifestações, que a gente fragilizou tanto o governador, que ele chega para o governo federal assumindo a culpa. Tá certo? Com o governo federal, ele entuba. É claro que ele não vai dizer que ele tem que ser criminalizado, que ele vai ter que ir lá aceitar o relatório do Tribunal de Contas, esse tipo de coisa. Só que, ou seja, em nenhum momento das manifestações a gente dá ênfase na relação com o governo federal. Eu acho que o grande problema... Alô? Oi? Tá. Eu acho que um grande problema é a gente, de fato, se perguntar como a gente fazer essa frente ampla, se for o caso de tirar um governador, mas tem que ter um governador empoderado da mesma forma. A gente não pode ter um governador que seja de boi de piranha, tá certo? Que fica ali nadando para um lado, para o outro, porque é isso que ele está fazendo. Então, eu acho que essa tragédia de a gente ter ficado muito, né, eu faço isso como talvez uma autocrítica mesmo, não é botando o dedo acusando ninguém, mas, ou seja, a gente tem entendido que a escala do problema, de fato, não é só estadual. Então, a gente mira muito na Assembleia Legislativa, a gente mira muito no Palácio do Governador, e a gente não discute propriamente como a gente articulou. Você vê que a frente nossa parlamentar, tanto estadual quanto federal, é desarticulada. É tiro para tudo que é lado. É um fazendo um discurso, outro fazendo o outro. Porque eu falo isso, que quando tiver outros estados, eles podem ter a visão ideológica que tiver, mas na hora de defender o interesse do seu estado, eles estão juntos. Então a gente não conseguiu ponderar um discurso de qual é o interesse do Rio. Pô. De modo que o governador, o que ele está fazendo, não é defender o interesse do Rio, é comprar o discurso do governo federal. Na falta de um discurso, ele compra o discurso de que ele promete uma saída, entre aspas, honrosa para a sua gestão. Então esse que é o nosso cuidado, porque eu acho que não é só manifestação de rua, mas tem que entender qual é o diagnóstico. Porque senão a gente vai ficar ali fazendo certos gritos de ordem ali, que não encontram saídas. Ou seja, a saída é federal, mas a saída não é entender que o que está sendo feito é um socorro. Então é ir contra uma agiotagem, é ir contra uma dívida, talvez, que está sendo ampliada de uma maneira vergonhosa. Então a gente tem que entender essa realidade. É claro que quanto mais complexo fica o discurso, mais difícil as pessoas entenderem. É muito fácil chegar e falar assim, tudo foi roubalheira, mas infelizmente não é. Bruno, eu peço a gentileza de encerrar sua fala, para as companheiras também poderem encerrar delas. Tá, então eu acho que eu contemplei tudo. Eu acho que a última frase aqui, para não deixar de falar das flores, né, do PDV, eu chamei isso de operação de desmonte mesmo, eu vejo como isso, porque você ainda não acrescentou, ainda tem mais uma coisa no PDV, que é aceitar fazer part-time. Você contratar servidor para fazer, acho que é 8 horas, 12 horas, ou seja, reduzir a carga horária, a jornada de trabalho. Então, ou seja, se de fato você está trocando um servidor que tem direitos, que está lutando por direitos, por outro que vai aceitar talvez qualquer coisa. E isso vai ser, como você mencionou, vai ser generalizado, né? Eu acho que isso vai descer para as escalas estaduais, ainda mais para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, então, a gente não tem dúvida quanto a isso, né? Porque está comprando discurso. Com certeza vão ver isso como uma das saídas, né? Reduzir mais os servidores públicos de um Estado que falta servidor. Obrigado. Eu vou aproveitar o gancho da fala do Bruno, no sentido de enfraquecer o governador. Eu, nesse aspecto, eu discordo, porque eu acho que é o grande jogo bem engendrado, muito bem arquitetado, e todos os personagens executando muito bem os seus papéis.
Na verdade, a gente vê um partido que está mais há 10 anos no governo do Estado do Rio e não é o atual governador que é o protagonista. Na verdade, é uma década ou mais de atuação, de opção de gestão do Estado que desencadeou na situação atual hoje que nós temos e que culminou com hoje na atuação no governo federal com o mesmo partido e a presidência da Assembleia Legislativa do mesmo partido. Então, eu acho que não é um enfraquecimento, eu acho que é justamente todo um jogo engendrado que está sendo feito, essa é a minha opinião particular. E a gente, nesse aspecto todo, assim, das perguntas, eu acho muito importante a gente ter como prisma o último relatório do Tribunal de Contas do Estado em relação à rejeição das contas de 2016 do governador, né? Então, ela aponta, no mínimo, o Ministério Público que oficiou lá apontou umas 15 auditorias e no relatório, por fim, o TCE indicou 5, não inviabilizando a possibilidade dos outros 10. Aferir a integridade dos dados da folha de pagamento e regularidade de recolhimento de contribuições patronais e dos servidores, bem como repasse de consignados, porque os secretários da Fazenda e o governador, eles têm praticado apropriação indébita, muitos servidores recebendo reclamações, constrangimento de ligações, por exemplo, de empresas de empréstimo consignado, porque é descontado o seu contra-cheque e o Estado não repassa. Em vez dessas empresas cobrarem do secretário de Fazenda ou quem quer que seja de direito, faz o constrangimento com o servidor, inclusive decisão judicial, nesse sentido de que elas não podem. Então, vejam o assédio moral que tem sofrido, dano moral que tem sofrido o servidor do Estado. Que papel ele se encontra nessa dinâmica? Verificar, outra auditoria, a verificação de compensação de débito da dívida ativa com crédito precatório, auditoria na Rio Previdência, auditoria também na Secretaria de Estado de Saúde, com a real despesa do pessoal para incluir os contratados com as OS, e também em relação à tecnologia de informação na SEAP Rio, a FlexVision. Os pontos de reprovação do TCE, o que o colega falou, justamente o não respeito ao repasse da saúde, que foi em 10,22% em 2016, sem contar os anos anteriores. Não teve o repasse para a FAPERJ, que é o fundo de pesquisa. E a pesquisa é fundamental quando você quer pensar justamente o que o Bruno trouxe, a questão do Estado reinventar a sua força produtiva, sem dúvida. O repasse do Fundeb não foi correto e também realização de despesas com recursos, determinados recursos deveriam entrar no fundo de saúde, sequer entravam no fundo de saúde. Por que eu estou abordando o relatório do TCE? Ele responde à pergunta do colega Moreno, inclusive a gente foi com os servidores da saúde no Ministério Público, uma vez, questionar a denúncia que as entidades representativas de servidores da saúde já vêm fazendo dentro do Ministério Público, e é um processo imenso, colossal e sempre muito difícil de se executar. O que a gente tem de triste é o quê? Em 2015 já existia esse problema e houve aprovação das contas, né? Que no final das contas, porque o problema é que a própria Assembleia Legislativa é que aprova as contas do governador. E a gente tem o que me preocupa hoje, de uma forma diferenciada, graças a Deus, e justamente há de se ressaltar, relatório, voto da TCE, realizado por corpo técnico e não corpo de indicação, porque boa parte estava afastada, apontou para a reprovação das contas e já há um discurso dentro da Assembleia Legislativa de que o corpo técnico dentro da Alerj vai apontar para a aprovação das contas, mesmo todo esse problema de desrespeito constitucional, né? E a gente tem que lembrar que o corpo TCE, o Tribunal de Contas, é um corpo técnico a serviço do Poder Legislativo. E o Poder Legislativo ignora completamente
É uma crise de poderes que a gente tem aqui. E aí, quando eu falo de crise de poderes, vem a resposta para o Ari, aquele do poder, o papel do poder judicial, né? Então, o Supremo Tribunal Federal, ele tem um papel de interpretar a Constituição no sentido de que as decisões respeitem a Constituição, e a Constituição não só, a própria Constituição coloca ali não só a sua letra, os dispositivos, mas todos os princípios envoltos no ordenamento jurídico brasileiro, enfim. E a gente tem visto por várias situações, várias decisões judiciais, eu até falei aqui, que elas são contrárias ao espírito da própria lei, contrária aos princípios constitucionais. Então, para responder a questão da inconstitucionalidade, é óbvio, a gente, quando tem uma relação de consumo, né, entre uma pessoa jurídica e uma pessoa, quando a gente fala de direito comercial, quando um contrato vem pronto em que a pessoa não pode negociar, a gente chama isso de quê? Contrato leonino. Que isso por si só já denota que existe uma desigualdade nas cláusulas contratuais para se negociar. E o que se falou aqui, da chantagem, né? No caso, existe uma chantagem sim, uma agiotagem. Agora, quem é que vai bancar isso, né? A sustentação. Eu vejo que existe até a possibilidade da declaração da inconstitucionalidade da Lei Complementar 159, principalmente na questão da auditoria das contas, mas isso por uma década ou mais para frente. A correlação de forças que a gente tem hoje, eu não vejo isso nesse ponto. Principalmente o que eu falei, me preocupa a questão da permanência das grades na Assembleia Legislativa até garantir a votação de todas essas leis que a eles interessavam. Acabou de provar o pacotão, elas foram retiradas, né? E o uso da Força Nacional nas ruas. Thaís, eu peço a gentileza Não, de você já- encerrar sua já fala, terminei. tá? Obrigada. Maria Luísa, vai falar? Bom, eu só queria chamar a atenção, porque houve uma questão aí que não se usou o índice que era para ser usado na saúde ou na educação, não importa, mas existe essa figura que inventaram também do contingenciamento, que é nada mais, nada menos do que você tem um orçamento, mas na realidade, na hora de aplicar esse orçamento, você não aplica, você subtrai, né? E isso tem sido uma constante, né? Nessa governabilidade aí que a gente vê desse país, em que tem que fazer sobrar dinheiro, e a gente sabe qual é o destino desse dinheiro. Agora, sempre que a gente participa de um debate, e esse não vai fugir muito à regra, tem sempre essa questão assim: nós estamos nos empoderando, estamos discutindo e entendendo as questões. E agora, José, o que fazer? Quer dizer, eu acho que essa é a questão mais premente. Como é que nós vamos nos organizar no sentido de tornar esse conhecimento, se transformar esse conhecimento numa ação prática? Eu acho profundamente difícil, eu não tenho uma resposta na ponta da língua, mas eu acho que a gente também tem que definir estratégia. E vocês vejam, por exemplo, nós chamamos todos os deputados da Alerj para esse debate. Veio até agora não é isso? Então, aqui da Câmara dos Vereadores, também só 2, né? A Thalíria e o nosso anfitrião. De maneira que eles não estão preocupados e nem querem negociar e nem discutir com a sociedade de forma alguma. Eles vão fugir ao debate. Então, nos resta que tipo de luta? Mas a gente vai cruzar os braços? Ontem nós fomos panfletar lá em Caraí. Então,
né, não era uma mera panfletagem de entregar um papel, mas sim de discutir com as pessoas, de conversar um pouquinho com as pessoas. Tem gente que diz assim, não quero saber, não quero saber. Falou que é uma discussão política, não quer saber, não quer se interessar, não acredita em político. Então vem aquela versão. Então você tem que ir quase que um cartaz assim, nós somos antipartidárias, ou seja, nós não estamos defendendo nenhum tipo de partido, entende? Então, é uma reflexão que a gente tem que fazer muito seriamente e trazer aí estrategistas da luta política, né? Eu acho que nós, da auditoria, a gente está transitando dentro de uma via absolutamente legal, né? A gente quer usar os instrumentos dentro de uma legalidade. Vamos fazer CPIs, vamos fazer CPIs, vamos fazer auditorias, vamos fazer abaixo-assinado, vamos gravar, vamos aparecer nos zaps, vamos aparecer no Facebook, enfim. Quais são os espaços de luta que nós temos? Aqui a gente tem o representante, eu trouxe aqui para fazer parte dessa mesa o Paulo Passarinho, que tem o Faixa Livre, que é uma tribuna de luta cotidiana que ele tem feito, não é mesmo? Então, realmente, a gente tem que construir essas respostas e ninguém tem resposta realmente pronta a dar. Vamos ter que construir as respostas juntos. É só isso que eu queria falar. Muito obrigado, porque nosso tempo já está meio... Quer falar? Ei, Maria Luísa? Não. Lauren, quer falar alguma coisa? Então, encerramos o bloco. Gente, somos muito gratos à presença de vocês. Queria, antes da gente encerrar a mesa, até pedir desculpas ao companheiro Paulo Passarinho, aos nossos próximos expositores, né? O Paulo Passarinho e o Raimundo, porque chegaram na hora para a segunda mesa e a gente é que se atrasou, né? Obrigada a vocês, meninas e menino, na primeira mesa. Somos muito gratos à colaboração de vocês. Queria destacar especialmente que a gente convidou, não sei se acho que deu para perceber, né? Que a gente teve assim, o Bruno Sobral como um especialista e as meninas como debatedoras, expositoras, exatamente para a gente trazer uma reflexão da classe trabalhadora para a mesa, né? Para não ficar aquele discurso muito teórico, muito especializado. E para nossa grata surpresa, até o próprio Bruno, como servidor, trouxe a reflexão dele como cidadão, como trabalhador, que também está passando pela mesma situação, né? Obrigada a todos. Antes de convidar para a próxima mesa o nosso mediador, o Ari, gostaria de dar só alguns recados a vocês. Como a gente está com o tempo apertadinho para a próxima mesa, já estamos atrasados, só para lembrar, os toaletes ficam aqui, quem precisar utilizar, e a gente vai vencer aí o tempo com a próxima mesa começando, tá? Convido agora o Ari Girota, nosso companheiro e membro também da Auditoria Cidadã da Dívida daqui de Niterói, para fazer a mediação e a composição da próxima mesa. Boa tarde a todos. Me concederam a honra de apresentar, de mediar essa segunda mesa. Gostaria de chamar aqui para a mesa o professor, engenheiro e ex-deputado estadual, Raimundo de Oliveira, que vai falar
vai falar sobre a política fluminense, o momento da conjuntura atual, e o companheiro radialista Paulo Passarinho, economista, que vai também situar todo o momento econômico que estamos vivendo. Fica à vontade. Tem espaço? Não, obrigado. Desculpe, esqueci aqui. Falta chamar a companheira Juliana Fiuza do Andes. Cadê Juliana? Juliana. Gente, fugiu. Juliana. Não. Juliana do Fiuza do Andes. Não veio? Então, vamos tocar a mesa. Vamos lá. Bom, com a palavra. Só fazer aqui uma pequena... que, na verdade, só o deputado Gilberto Palmares esteve presente, mas enviaram representantes porque os deputados não puderam estar, o deputado Valdec, o deputado Conte Bittencourt e o deputado Flávio Serafini. Então, eu só queria... São todos deputados nossos aqui pela cidade de Niterói. Podemos iniciar pelo senhor? Bom, vou passar a palavra para o professor Raimundo de Oliveira aqui para ele iniciar a sua explanação. Meus amigos, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, assisti um excelente debate. O fato de vocês atrasarem um pouquinho a minha mesa me permitiu ouvir um debate muito interessante. Eu tenho medo de decepcionar vocês, porque eu vou falar de um assunto completamente diferente. Eu vou falar como engenheiro. Eu acho que a engenharia tem um papel muito grande, especial no Rio de Janeiro, por razões históricas. Então, eu vou tocar um pouco a crise do Rio de Janeiro sob o ponto de vista de um engenheiro. Tá? Vou tentar ver por aí, ver se eu consigo contribuir para a gente entender a crise do Rio de Janeiro. É mais um dos olhares que a gente pode ter. Eu queria começar... Quanto tempo eu tenho? 20 minutos. Queria começar citando aqui um filósofo do século XIX, que o Passarinho é muito admirador dele. Esse filósofo dizia o seguinte: a diferença entre um arquiteto e a abelha é que o arquiteto faz a colmeia dele na cabeça ou no papel, antes de fazê-lo na realidade. E, na verdade, o homem é o animal que projeta, que tem a visão teleonômica, que tem a visão de futuro, de projeto. Nunca se ouviu falar num congresso de abelha para reformar as colmeias, nunca houve. Mas o homem não, o homem é exatamente o ser que projeta, que olha, em especial o engenheiro. O engenheiro é o profissional do projeto mesmo. Eu falo isso para dizer o quê? Para dizer que o Brasil caminha sem projeto. Não tem nenhum projeto. Se eu perguntar aqui, o que vocês acham do projeto do Temer? O nego vai rir. Eu pergunto, o nego vai rir. Essa discussão não existe. Projeto. Eu fui, por exemplo, à China, num recente congresso de engenharia, e saí de lá complexado. Se discutiu o que vocês vão fazer daqui a 40 anos. Eles têm lá tudo projetado, pode até alterar, mas tem um projeto, tem uma visão. Eu não tenho a menor ideia do que a gente vai fazer daqui a 40 dias. Né? Nós não temos nenhuma ideia. Como eu digo, o Brasil não tem projeto. O Brasil é dirigido pelos acontecimentos. Ou melhor, pelos escândalos. O que nos dirige são os escândalos, são os acontecimentos. Não tem projeto. E nem sempre foi assim. O Brasil teve alguns embriões de projeto interessantes. O Getúlio teve um projeto
quando ele, depois de 30, depois da segunda vitória dele também, ele teve Volta Redonda, teve CSN, teve muita coisa que o Getúlio tinha um projeto de nação. Depois do Getúlio, eu já me lembro muito bem, era garoto, mas me lembro, do Juscelino, JK, 50 anos e 5. Ninguém mais, eu sou o mais velho aqui, posso falar à vontade. O Juscelino, ele era um maluco. Ele resolveu pegar um quadradinho que estava desenhado no interior de Goiás e fazer uma nova capital. Eu me lembro do meu avô me dizendo, Raimundo, vamos fazer uma capital aqui, tinha um risquinho no mapa. E fez. Com erros de ação, mas fez uma coisa realmente fantástica. O Brasil passou a ser admirado no mundo, a engenharia brasileira, especial por Brasília. Jango, eu me lembro na ABI assistindo um debate sobre o plano trienal do Celso Furtado. Era um plano que evidentemente foi abortado. Eu não vou dizer quais eram as bandeiras do plano trienal do Celso Furtado, que vocês vão achar que ele escreveu a semana passada. Tão atuais eram as bandeiras que ele colocava naquele momento. Depois vieram os militares, que também são obcecados por projeto. Com todos os erros dele, me prenderam 2 vezes, não tem nenhuma razão para ter admiração por eles, mas os militares, eles são obcecados por projeto, é uma coisa, eles se preocupam com o projeto. Depois, nunca mais se falou nisso. Ministério do Planejamento, na verdade, é Ministério do Acompanhamento Orçamentário. Não tem nada a ver com planejamento, é acompanhamento orçamentário. Gasta aqui, gasta ali, até gastou mais do que podia. Não tem nada a ver com plano. O Ministério do Planejamento não é para planejar nada, é para acompanhar o orçamento. Nós precisamos construir um projeto de nação. Isso é uma bandeira que poderia nos unir a todas. Essa é uma bandeira que nos uniria. Temos que ter, vamos discutir um projeto de Brasil. Isso dá para unir até segmentos conservadores, porque esse discurso é tão óbvio que ninguém pode ser contra. Vamos discutir um projeto de país, tentar colocar isso na ordem do dia, um projeto de nação. E a crise atual que a gente está vivendo? A gente começa a falar da crise atual, dá vontade de chorar. Vontade de chorar. Eu vivi 64, né? Não pensei que ia viver de novo esse período. Não pensei. Sinceramente, eu não pensei que ia viver de novo isso. Não pensei, mas estamos aí. A crise atual, eu vou apresentar a crise atual sobre algumas coisas que atingem o Rio de Janeiro, para tentar colaborar na discussão de vocês, tá? Então, vou pegar 5 aspectos da crise que atingem o Rio de Janeiro. Uma delas é a Petrobras. O peso da Petrobras no Rio de Janeiro é brutal. Eu vou tocar um pouquinho na crise da Petrobras. Outra crise é a da área nuclear, que também o Rio tem peso na área nuclear, tá? Que a Nuclep e outras coisas, o Rio tem peso. Eu vou dizer a importância disso. Depois vou dar um toquezinho na JBS e na BRF, aí as produtoras de carne, aí vou mostrar o que está por trás disso. O BNDES, a crise por que passa o BNDES. O BNDES é o grande instrumento de financiar projetos de longo prazo e está sendo desmantelado como tal. E, finalmente, eu vou tocar nos BRICS, em que o Brasil tem tido um papel importante na formulação dos BRICS e agora praticamente está pulando fora. Petrobras. Tocar na Petrobras, eu fui da Petrobras. Tá? Petrobras eu acompanhei de perto, por mil razões. Quando veio a história do ISO 9000, lembra do ISO 9000? Né? O Brasil deu um pulo na frente. Como é que o Brasil, o que tinha de empresa conquistando o ISO era uma coisa espetacular. Acompanhei de perto isso. Uma das razões disso é que a Petrobras, com o seu serviço de material, Sermat, já fazia uma série de exigências da empresa nacional. Então já tinha muita gente preparada para aquilo. O Brasil bate todos os recordes de ISO naqueles primeiros anos da ISO. A Petrobras hoje tem uma cadeia com 5.000 fornecedores. Um negócio espetacular, Petrobras. Devia ser mais respeitado. Quando vem a crise aqui do Estado do Rio, teve uma coisa que criou uma enorme esperança. Foi o Comperge, Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro. Vamos fazer aqui, Itaboraí, todo mundo, a cidade mudou. Da noite para o dia, é empreendimento e tudo.
Se for hoje lá o Comperj, só tem rato pela rua e construções abandonadas. Isso tem uma importância fundamental para o Rio de Janeiro. Finalmente vou tocar num negócio chamado pré-sal. Pré-sal. Olha que coisa maluca. O pré-sal, como é que a Petrobras procura petróleo? Isso é interessante, porque aqui não é uma assembleia de engenheiros. A Petrobras procura petróleo da seguinte maneira: você explode uma dinamite aqui, aquele só entra pela rocha dentro, quando muda a camada, ela reflete um pouquinho, você adiante recebe o sinal e vai gravando aquilo, vai criando, aí o computador analisa aquelas reflexões. Pelas reflexões, o computador desenha, programa de computador, como deve ser o subsolo. Pelo formato das camadas, ele vê aonde pode ter petróleo. Pelo jeitão. Aí estuda mais uma coisa ou outra e fura. Só sabe se tem petróleo na hora de furar. E a Petrobras tem índices espetaculares de acerto, historicamente. Só que, de repente, depois daquela água profunda, aquilo tudo, tinha uma camada de 2, 3 quilômetros de sal, que foi se montando geologicamente. E o sal amortece o sinal. Então você não consegue ver o que tem embaixo da camada de sal. Não dá para saber. Petrobras teve que desenvolver uma tecnologia própria dos índios. Nós desenvolvemos, para tentar estudar como ficava embaixo da camada do sal. E aí foi lá e acharam que havia boa chance de ter mais petróleo. Outro potencial enorme de petróleo. Olha aí, eu estou falando profundidade de 7, 8, 9 mil metros. É uma coisa de maluco. E a Petrobras chegou a fazer um poço de mais de 200 milhões de dólares. Vou repetir.